galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma entrevista muito especial. Eu estou aqui com a Débora Hamed, que tem 29 anos de multinível. Dá só uma olhadinha para ela. Esse lindo rosto, essa pele maravilhosa, a pessoa já tem 29 anos de multinível. Acho que o multinível está fazendo bem para você, Débora. Na verdade eu conheci multinível muito cedo, ainda era uma adolescente, namorava meu marido que se apaixonou pelo multinível e aí a gente caiu nesse mundo. Obrigada, viu, pela sua participação. A gente agradece aqui a participação da Débora Hamed, que está 29 anos nesse mercado, já foi diamante em 3 empresas antes dessa empresa que ela está. Hoje ela tem a qualificação máxima na empresa que ela está. E também depois de 29 anos, né, Débora? Eu queria saber um pouquinho de você. A gente estava conversando sobre a sua trajetória. Eu queria saber um pouquinho, 29 anos dá para conhecer os dissabores e os prazeres do multinível. Sim. Eu queria que você começasse contando um pouquinho do que você já viu que te deixou muito chateada nesse mercado. Pois é, Mônica, então, prazer estar aqui com vocês, né? O Paulo fez o convite, fiquei muito lisonjeada. E eu falo assim, né? Graças a Deus, eu sou aquela pessoa que eu não sou nem frustrada com o multinível, fui muito feliz por onde eu passei, mas sim, vi de tudo nesse mercado, né? E o que eu mais tenho pavor são as pirâmides disfarçadas de multinível, que eu nunca participei, mas que a gente vê que gera um trauma e um preconceito no nosso modelo de negócio por conta disso, né? Porque pessoas que perdem dinheiro e acham que a culpa é do modelo de negócio, quando na verdade nem era um modelo de negócio legítimo de multinível, né? Então gera muito esse trauma e também tem o outro lado da pirâmide, que é quando você ganha muito dinheiro. Esses são piores, porque aí eles não conseguem se adequar de novo no multinível que eles chamam de produto, né? Como se multinível não tivesse que ter produto, né? Então, para mim essa é a pior parte do nosso mundo, né? Que não é do nosso mundo, mas que acaba que se insere e mancha o nosso mercado. Você acha que é por isso que esse mercado ficou muito conhecido para quem não está nesse mercado? Aquele mercado que vai deixar você milionário, aquele mercado que vai mudar a sua vida da água para o vinho. Quer dizer, promessas demais? Eu costumo dizer assim, como eu conheço desde o início, no início eram promessas ingênuas, porque a gente, quando começou lá em 91, participei da primeira empresa que veio para o Brasil, era uma coisa ingênua. A gente realmente acreditava que ia botar 6 amigos e ia ficar rico. E aí a gente foi vendo que o buraco era mais embaixo, né? Então, o início era ingenuidade, mas hoje, infelizmente, a gente tem muitos líderes, além das pirâmides, a gente tem muitos líderes que colocam como se fosse algo fácil, né? Eu sempre, quando as pessoas falam assim, nossa, mas vocês bateram Black Diamond na empresa que vocês estão agora em 45 dias, aí eu falo sempre, não foram 45 dias, foram mais de 20 anos de trabalho. Por quê? Porque você vai com um novinho que está ali e ele não vai bater em 45 dias. E ele vai achar que ele não pode fazer esse negócio. Então, nós, né, eu e Leandro, a gente tem muito cuidado em relação a isso, hein? Mostrar que, tipo, é um trabalho, é sério, você vai levar de 2 a 5 anos para se profissionalizar e atingir os grandes resultados. Assim como em qualquer emprego que você tenha, você começa de baixo e vai crescendo. Aqui não é diferente. Só é mais gostoso, a gente ganha enquanto aprende, aprende enquanto ganha e a gente se desenvolve muito também no lado pessoal. Você que veio de multinacionais, né? Seu primeiro emprego foi numa grande multinacional de venda direta, depois você foi para uma americana também do multinível. O que o modelo internacional dessas empresas trouxe de bagagem para que você pudesse ter sucesso hoje? O que te agregou isso? Eu acho que assim,
toda essa parte de sistema a gente aprendeu muito forte, né? A gente aprendeu muito. E se a gente não tivesse vivido toda aquela escola lá atrás, a gente não teria colhido os grandes resultados. Porque quando a gente pegou uma empresa brasileira que tinha um produto bacana, tinha um propósito legal, a gente conseguiu aplicar o que a gente aprendeu lá atrás e realmente fazer a diferença nessas empresas por onde a gente passou. Para quem está começando hoje no multinível, você então diria para essa pessoa, invista tempo da sua carreira em aprender e depois pense em ganhar dinheiro? Ou as coisas, você acha que a pessoa tem que pensar nas coisas paralelamente? Eu costumo dizer que o multinível, ele começa geralmente como um plano B na vida de todo mundo, né? Quando você conhece o multinível, você geralmente ou você tem um emprego. Hoje em dia você até encontra muita gente que não está fazendo nada e vem fazer o multinível, mas ele foi pensado para começar como um plano B para as pessoas e depois se tornar o plano A. Então, o conhecimento é muito importante e a vantagem do multinível é que se você tiver que aprender uma profissão, você vai ficar 5 anos estudando para depois ganhar dinheiro. Aqui não, você vai ficar 5 anos estudando. Aliás, a gente não para de estudar nunca. Mas enquanto você estuda, você também já está ganhando, porque não adianta você só adquirir conhecimento sem praticar. Então, essa é a mágica do multinível, porque você consegue aprender e ganhar ao mesmo tempo. Então, no meio do caminho, quando você se forma, você já está com um grande emprego, vamos dizer assim, se a gente pensasse no mercado tradicional. No mercado tradicional, quando você se forma, você vai arranjar um emprego pequeno. Aqui, depois de 5 anos estudando e praticando, você já está com um grande emprego. Ou começando a estagiar também, né? Que eu acho que o multinível no início, até que a pessoa aprenda, porque os planos de negócio são muito complicados, né, Débora? Então eu fico pensando assim, às vezes uma pessoa entra no multinível, até ela entender o plano de negócios, até ela entender os níveis, os bônus. É muito difícil. É tudo muito difícil. Você acha que isso poderia ser simplificado nos dias de hoje ou ele tem que ser assim? Eu acho que ele tem que ser complicado, sim, né? Por quê? Porque são muitas amarrações, porque senão ele tira o caráter justo da coisa, né? As pessoas sempre acham assim, que as pessoas confundem muito multinível com pirâmide, falam que o de cima ganha mais que o de baixo. E isso não é verdade. Justamente por isso que ele tem que ser difícil, porque você tem que ter as amarrações para que ele seja justo. Não importa se você chegou primeiro ou não. Se você fez um trabalho melhor, você pode ter chegado por último, que você vai ganhar mais que quem chegou primeiro. A gente estava falando, você estava me contando um pouquinho de certos planos que você viu que não eram sustentáveis, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. O que você já viu em planos de compensação onde, de repente, você via que você ia morrer na praia, digamos assim? Então, eu já passei por uma empresa que realmente, assim, a gente tinha um plano com muita deficiência. Tipo, você tinha que faturar muito para ganhar bem. Não é nem ganhar muito, mas ganhar bem. E a gente até brincava assim, não, o que você prefere? 1% do faturamento da Coca-Cola ou 10% do faturamento do Guaraná Dolly? Porque você olhava assim, e aí a gente puxava muito o faturamento. A gente tem planos que, hoje em dia, um plano sem compressão dinâmica. E ao mesmo tempo a gente tem planos que a gente sabe que lá na frente não vão se sustentar como a gente conhece. O binário, normalmente, depois de um tempo, você vai ter que mudar a regra do jogo, porque ele não se sustenta muitas vezes ao longo prazo. E a gente vê isso agora acontecendo, né? A gente teve uma febre de binário ali por volta de 2013, né? E agora a gente vê muitas empresas tirando o binário ou mudando a regra do jogo, porque senão ele não vai se sustentar. Você não recomendaria uma pessoa hoje entrar num multinível que tenha binário? Eu nunca fui fã de binário na minha vida. Não sei se é porque eu sou multinível muito raiz, né? E eu sempre trabalhei muito forte, unilevel. Então, mesmo na única empresa que eu trabalhei que tinha binário, eu falava assim, isso aí não vai funcionar. E por um acaso, ela tirou o binário. No ano passado, ela tirou o binário. Então, a gente percebe, né, que o binário
ao longo do tempo ela acaba não se sustentando. A não ser, tipo assim, tem algumas empresas que elas são totalmente binárias, mas aquele binário que junta no plano para pagar, por exemplo, um início rápido, ali não se sustenta ao longo do tempo. Débora, você já viu ao longo da sua carreira empresas que compram líderes, né? Que assediam os líderes para irem com a sua equipe para a empresa? Vejo tanto empresas que compram líderes, quanto líderes que compram líderes também, né? Infelizmente. Você já foi assediada? Muitas vezes, mas eu falo assim, o líder que vem pelo dinheiro, ele vai pelo dinheiro. Porque eu acho que a essência do multinível é aquela, como já dizia aquele grande líder lá atrás, né? Ajude o maior número de pessoas a realizar seus sonhos e você vai ter seus sonhos realizados. A gente acredita muito nisso, né? E a gente vive isso muito, porque a gente construiu toda a nossa carreira em cima disso. Eu falo assim, você quer ser grande, tira o holofote de você e bota no outro. Porque se você não ajuda os outros a crescerem, a gente não consegue crescer. Então, infelizmente, existem empresas e existem líderes que oferecem propostas e eu não compactuo com isso, né? Propostas milionárias. Também. Mas eu falo, essa é a parte que eu não gosto do modelo, né? Mas, às vezes, tem gente que acha que faz parte, porque pensa assim, um headhunter não faz isso no tradicional. Bom, se você parar para pensar, sim, mas, e você vai subir no palco e vai falar o quê? Eu cheguei até aqui como? Cheguei até aqui porque eu recebi uma proposta e aí eu consegui trazer a minha equipe sem elas ganharem nada, mas eu ganhei tudo. Não sei, acho que... Você já viu gente subindo no palco que virou líder da noite pro dia? Várias vezes. Acho que causava uma revolta, de repente, eu acho na que equipe. Assim, foge um pouco da proposta, né, do multinível, porque eu falo assim, quando a gente conheceu o multinível lá atrás, né, e a gente achava que era só colocar 6 amigos que ia ficar rico, que a gente viu que era mais embaixo, e aí a gente entendeu, né, porque quando sobe um diamante no palco, e aí eu vou falar assim, um diamante das antigas, né, porque hoje o diamante com 60 mil pontos, eu digo assim, um diamante, quando um diamante era realmente aquele PIN que mudava completamente a sua vida. E aí sobe no palco, tem que passar um filme na cabeça, não pode ser fácil. Imagina você chegar, subir no palco, não, eu cheguei aqui, coloquei 6 pessoas e fiquei rico. Que história você vai contar? Então, eu acho que assim, eu penso muito nisso, né? Que história que eu vou contar quando eu subir no palco? Débora, você estava me contando um pouquinho de alguns momentos que te fragilizaram emocionalmente nesse mercado, porque você via pessoas sofrendo de certa maneira em algumas empresas. O que mais te tocou e que te deixou chateada realmente? Não, realmente, assim, eu participei de uma empresa que encerrou as atividades dela no Brasil. E eu tinha uma equipe muito grande. E ver a minha equipe toda perdida, sem se encontrar, a gente fez uma escolha, a escolha não deu certo. E aí a gente via a equipe assim, pessoas totalmente perdidas, cada uma indo para um lado, mas sem ter certeza de nada. Você encontrar líderes que falavam para você, Débora, eu adoro vocês, mas não dá para ficar com vocês porque eu não estou conseguindo me adaptar à empresa. Então aquilo foi muito doído e foi uma das coisas que nos fez deixar um resultado de lado para apostar as fichas na empresa que a gente está atualmente, que realmente mudou o jogo. Quando eu penso multinível, eu não penso só no grande líder, sabe, Mônica? Eu penso naquela dona de casa que às vezes não tem o dinheiro para fazer a feira. Eu recebo às vezes depoimentos assim, nossa, dona Débora, eu consegui, depois de 2 anos, consertar o portão da minha casa, graças à venda do produto. Então, para mim, essa é a magia, transformar vidas, seja pequenas coisas e sejam vidas extraordinárias. Eu vibro tanto com a menina que consegue consertar o portão de casa, quanto com a minha imperial que está ganhando um carro mega e está mudando a vida também. Então essa é a mágica do multinível, você consegue transformar vidas do tamanho que a pessoa quer.
porque nem todo mundo quer viver o extraordinário e tá tudo bem. Tem lugar para todo mundo. Seja bem-vindo também. Claro. Agora, nesses 29 anos, já teve um momento onde você parou, você pensou assim, eu vou desistir, eu não vou continuar, eu acho que eu não vou encontrar o meu lugar. Já teve momento assim? Teve vários. Eu falo que o multinível é um negócio que te anima e te desanima, às vezes, várias vezes dentro do dia. Você cadastrou uma pessoa, ficou super feliz. Uma hora depois ela liga e fala assim, não, eu desisti, aí você fica triste. E isso acontece o tempo todo. Mas o segredo do sucesso é justamente não desistir. Fracassar, você pode fracassar. Você vê, eu passei por 3 empresas, agora estou na 4ª. Fracassei, né? Não fracassei porque tive grandes resultados, mas quantas pessoas passam pelo processo de aprendizado e muitas vezes se frustram por achar que fracassar não é sinônimo de sucesso. Antônimo de sucesso é desistir, porque o fracasso faz parte. Não tem quem chegou no sucesso sem ter passado por dificuldades, por fracassos. Então, as pessoas muitas vezes confundem e se traumatizam no multinível com isso. E é engraçado que eu falo assim, mas é engraçado, você foi mandado embora do seu emprego, você vai desistir de procurar um emprego? Então, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, só que as pessoas do multinível, o brasileiro, ele é muito visceral, né? Então, acaba que eles confundem esses sentimentos e, às vezes, se fecham para grandes oportunidades porque acham que fracassou uma vez não serve para o negócio. Não, é o caminho, né? A jornada. E o aprendizado não tem jeito, você precisa passar por isso para colher os grandes frutos. E como se manter motivado o tempo todo? Porque é difícil, às vezes você acorda, como você falou, quantas vezes, né, a gente se desmotiva. O que você diria hoje para uma pessoa que ajudaria essa pessoa que está começando a se manter motivada? Eu falo, se você não tem um motivo bem definido, vai ser muito difícil você ter sucesso. Por quê? Porque justamente esse é um negócio onde você não tem chefe, você não tem cobrança, você faz do jeito e na hora que você quiser. Então, isso pode ser bom, pode ser ruim. Então, se você não tiver um motivo, e esse motivo, eu costumo dizer, pode ser um grande sonho, mas pode ser também eu chamo de antissonho. O que é o antissonho? Se você não consegue, às vezes, porque às vezes a pessoa chega tão machucada que ela não consegue nem sonhar. Você fala, defina seu sonho, e ela fala assim, ela não consegue saber o sonho. Aí eu falo, então defina o que você não quer sentir mais de dor. E aí, pode ser que seja esse o seu motivo. Então eu falo que você tem que definir o seu porquê. Seja pelo amor ou pela dor, você precisa ter muito claro isso para você. Ainda que você diga, eu sei o que eu não quero mais. Exato. Então, tipo assim, aí aquele dia que você está desmotivado, acorda para baixo, você tem que lembrar, não, mas eu não quero mais, nunca mais na minha vida, acordar cedo e pegar um ônibus lotado para ir para o trabalho. Eu não sei qual é a sua dor. Meu marido falava assim, eu quero poder acordar com a minha bexiga. Porque antes tinha que acordar com despertador. Então, eu não sei qual é a sua dor. Mas, seja com a dor ou com um grande sonho, porque quando você vai... O multinível, ele tem isso, né? Você fala, o público da classe A, a classe C, todo mundo pode participar. Se você ainda não descobriu o seu porquê, o seu motivo, a chance de você desistir vai ser grande, porque vão ter desafios, você vai ouvir muito não, e eu falo que é justamente nesse monte de não que você vai descobrir os sims que podem mudar a sua vida. Um diamante embaixo de você muda a sua vida. Obrigada, Débora, em primeiro lugar, por essa entrevista maravilhosa. A Débora chegou onde a maioria quer chegar. E você também pode. Sabe como? Faça uma pergunta para ela. Ela vai estar à disposição da gente para responder no Jabuti Azul as perguntas que você quer fazer para a Débora. Você está quase chegando lá? Você está começando? Você está subindo os degraus desse mercado?
de repente a Débora pode te ajudar. Faça uma pergunta para ela, se inscreva no canal e deixa aqui o seu contato e diga, eu quero fazer uma pergunta para a Débora. A gente vai encaminhar e ela vai ter o maior prazer em responder. Com certeza. Né, Débora? Muito obrigada por essa oportunidade. Nada, Mônica, obrigada a você. E estamos aí, acessem Jabuti Azul, esse canal que está só começando, mas vai te dar muita informação.